Olá, alunos! Hoje, dentro de eletrostática, falaremos sobre campo elétrico. Dentro de campo elétrico, abordaremos a definição de campo elétrico, linhas de campo, propriedade das linhas de campo e campo elétrico uniforme. O que é um campo? Campo, dentro de eletrostática, é uma região no espaço modificada pela presença de uma carga elétrica. Então, se eu tenho uma carga elétrica e a coloco no espaço, ela então vai modificar as propriedades desse espaço. E aí, essa região modificada é que damos o nome de campo elétrico. O vetor do campo elétrico, então, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, e como é uma grandeza vetorial, nós podemos calcular a intensidade desse campo, ok? A direção e o sentido, que vai depender da carga. Então, o módulo de E, o módulo do vetor E, de um dado ponto, costuma ser denominado intensidade do campo elétrico, naquele ponto. Para definir esse módulo, então essa intensidade do campo, consideremos a figura a seguir. Então veja aqui, nós temos na figura uns pontos aqui, o ponto P1, o ponto P2, o ponto P3. Temos uma carga geradora do campo, essa carga Qzão, Q maiúsculo, e temos aqui uma carga de teste que estamos colocando no ponto P1. Logo, a gente está vendo aqui que E é igual a F. Então, a intensidade do campo vai ser dado entre a razão de F, que é a força eletrostática, e a carga de teste. Então, quando eu divido a força eletrostática pela carga Q, eu tenho o campo elétrico. F, nós sabemos que é K, que é a constante eletrostática, vezes Q, que nesse caso é a carga geradora, e Qzinho, que é a carga de teste, dividido pela distância entre elas ao quadrado, ok? Se dividirmos isso aqui pela carga de teste, ok? Então nós temos a intensidade do campo elétrico naquele ponto, que vai ser dado por K, constante eletrostática, Q, carga geradora, e D, a distância do ponto considerado. Exemplificando então, determine a força que é exercida sobre uma carga pontiforme Q igual a 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, quando a mesma é colocada em um ponto de um campo elétrico cuja intensidade é 2 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Então, unidade de campo elétrico, newtons por coulomb, ok? Então a gente quer a força. Como vimos, E, que é o campo elétrico, vai ser igual à força dividido pela carga de teste. A nossa carga de teste já foi dito que são 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou 6 microcoulomb, ok? E que a intensidade do campo, foi dado também na situação problema, é igual a 2 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Bem, aplicando então a fórmula, nós temos para calcular o valor da força, que é o que nós queremos, então nós queremos a força eletrostática. Essa força então vai ser dada da seguinte forma: como força está aqui, a gente leva então o valor da carga para lá multiplicando. Logo nós podemos deduzir que força é igual ao campo vezes a carga. Com isso, a força eletrostática sobre essa carga que está nesse ponto vai ser igual a 2 vezes 10 a quinta vezes o valor da carga, que é 3 vezes 10 a menos 6. Com isso, a força eletrostática nesse ponto vai ser igual a 2 vezes 3, 6. Potência de mesma base na multiplicação, conserva a base, somos expoentes. 5 mais menos 6, 5 mais menos 6, vai dar menos 1. Logo, a força nesse ponto vai ser igual a menos 1, vou andar uma casa à minha esquerda, então vai ficar 0,6. Ou pegar 6 e dividir por 10, que é a mesma coisa, né? Então 0,6 newtons. Esse é o valor da força no ponto considerado.